Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 11 de outubro, ano 2018, véspera de feriado. Está entrando no ar o nosso debate, Debates Betel, em 3 edições. Ao vivo, até às 14 horas. Reprise às 17 e reprise à meia-noite. Para você que está ao vivo, você pode participar da nossa pesquisa do dia e concorrer a um voucher, né, Bárbara? Hoje está valendo o voucher da Laço de Ouro, né? Hoje Laço de Ouro? Não anunciei Laço de Ouro hoje não, anunciei cinema. O que você anunciou? Cinema? Anunciei cinema. Ah, então tá bom. Pensei que você fosse antecipar Laço de Ouro para hoje. Não antecipei, não tô tão boazinha. Então tá bom, então tá valendo cinema. São quantos ouvintes? São 3 ouvintes. Então 3 ouvintes serão sorteados para assistir ao filme Sansão. A pergunta é sobre a menina, né, que copiou o crime da novela, matou a mãe com injeção de ar. Você acha que o conteúdo das novelas influencia na vida das pessoas? Sim ou não? Ligue pra cá, dê a sua opinião e concorra a esse super brinde da Rádio Betel. Comigo à mesa para mais um debate, pastor Ricardo Pinudo, o cantor Matheus Gripe. Tudo bem, Pinudo? Boa tarde. Tudo bem, Orsino, tudo bem, graças a Deus, mais um dia, mais uma quinta-feira estamos aí para tentar contribuir, ajudar nos assuntos que forem trazidos, né? Então pra gente é sempre um privilégio poder estar aqui mais uma vez na Rádio Betel. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, pastor Orsino, boa tarde aos nossos ouvintes, pastor Ricardo Pinudo. Sempre bom estar aqui para mais um tema polêmico, né, de certa forma, mas muito bastante, importante, né? muito importante polêmico de ser falado. Então vamos lá. A comerciante desempregada Paloma Botelho de Vasconcelos, 21 anos, matou a própria mãe, a empresária Dicilene Botelho, supostamente inspirada em uma cena da novela Segundo o Sol, exibida no último dia 2. Na sequência, a vilã Laureta Adriana Esteves matou o capanga Galdinho Nercival Rubens com uma injeção de ar. Na vida real, Paloma fez o mesmo. Mostra uma fita de vídeo apreendida pela polícia. O autor da novela, João Emanuel Carneiro, se defende, dizendo que a ficção não tem nada a ver com a realidade. O crime aconteceu na cidade de Petrópolis, interior do Rio de Janeiro, no dia 2, horas após a exibição de Segundo o Sol. Segundo a polícia, Paloma aplicou uma injeção de ar em uma veia do pulso da mãe. Ela está presa. O crime teria motivação financeira. Assim como na novela, ninguém em Petrópolis inicialmente desconfiou de que um assassinato tinha acontecido. Dicilene foi enterrada na quarta passada, sem despertar a atenção de familiares, de médicos ou da polícia, como se tivesse sido uma morte natural. No entanto, o padrasto de Paloma, o comerciante Manuel da Silva, 68 anos, havia instalado um circuito interno de televisão dentro de sua casa, pois desconfiava que estava sendo roubado. Na última quinta-feira, dia 5, Silva reviu as imagens das câmeras e descobriu que sua mulher foi torturada e morta por Paloma, que teve a ajuda do namorado Gabriel Neves, de 26 anos. O comerciante foi à delegacia, mas... Fala, Bárbara. Temos matéria, a gente preparou uma matéria especial que o Rodrigo achou para inteirar o ouvinte. Quando você quiser, é só falar que a gente já põe para rodar, já tá lá na agulha. Então tá bom. Então bota aí, azeitona, vamos lá.
Boa tarde para você, boa tarde a todos. A Paloma Vasconcelos, de 21 anos de idade, que é filha da vítima, e também o namorado da Paloma, o Gabriel Molter, de 26 anos, foram presos ontem. Eles confessaram em depoimento para a polícia que cometeram esse crime e eles vão ser encaminhados ainda hoje para o sistema prisional do Estado. Eles vão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado, porque a polícia entendeu que esse crime teve como características também a asfixia, a dissimulação e a fraude processual. Ontem nós contamos aqui para vocês que a polícia havia solicitado a exumação do corpo da vítima e esse laudo da perícia já saiu. O laudo constatou que a empresária morreu por asfixia mecânica, ou seja, ela foi sufocada. O crime só foi descoberto 2 dias depois do enterro dessa empresária, porque havia uma câmera instalada no quarto dela e do marido. Essa câmera estava voltada para o armário do quarto, onde o casal guardava dinheiro, e eles suspeitavam que estavam sendo furtados. Então a câmera não pegou toda a cena do crime, mas ela conseguiu mostrar toda a movimentação no quarto, o que ajudou a polícia a elucidar esse crime. Hoje os delegados responsáveis pelo inquérito conversaram com a imprensa, deram uma entrevista coletiva e a gente vai ver agora o que disse o delegado titular da delegacia 105DP sobre o caso, o delegado Cláudio Batista Teixeira. Ele falou como foi a motivação desse crime. Então, assim, há um fundo passional. E ela, assim, para nos situar, ela disse que houve um episódio que ela ficou grávida do Gabriel e a mãe teria forçado um aborto, né? Fez com que ela procurasse e levou ela até a cidade de Cabo Frio. Isso foi no ano passado e foi quando ela fez um aborto. E a partir dali, ela coloca essa data como a data inicial. Ela passou a pensar o que ela faria para poder matar a mãe. Para nós, ela diz que ela teve a ideia e convenceu o Gabriel a ajudá-la. O delegado adjunto André Prates contou para a imprensa como foi a mecânica do crime, como esse crime foi cometido pelo casal. Vamos ver. Então, o fato indica que ela, ao sair do banheiro, foi abordada pelos dois com um pano umedecido de formol, colocaram sobre seu rosto, fazendo com que a vítima perdesse a consciência e, em seguida, os dois, em desígnio conjunto, colocaram saco plástico e fitas adesivas sobre seu rosto, impedindo a circulação, a respiração da vítima, razão pela qual gerou a causa-morte. O laudo cadavérico indica que a morte decorreu de asfixia mecânica, por conta dessas manobras realizadas pelos dois autores. Ela morta, eles buscam um estetoscópio, aparecem eles de luva com estetoscópio, para confirmar se o óbito aconteceu ou não. A advogada de acusação, a advogada do marido da vítima, a Vivian Andrade, gravou um vídeo para a gente contando como ela pretende conduzir esse caso agora. Vamos ver. Toda a motivação foi patrimonial, então não seria justo com a família que a autora do crime ficasse com os bens da vítima. Posteriormente, meu cliente vai abrir mão de toda a herança em favor dos pais da vítima, né? O interesse dele não é algum pelos bens e vamos continuar também na assistência da acusação para que a justiça seja feita. Olha, ainda sobre esse caso, os delegados deixaram claro, que foi o que observaram nos depoimentos, que a filha da vítima, ela planejou muito bem esse crime. Ela vinha planejando esse crime desde o ano passado, que ela já havia tentado matar a mãe por envenenamento, mas não havia conseguido. Então, os dois, hoje ainda, segundo os delegados que estão responsáveis aí pelo inquérito, eles vão ser conduzidos para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. E a gente continua acompanhando aqui na cidade, porque o inquérito ainda não foi fechado, ele continua. Eu volto com vocês. Suicídio eles devem estar evitando. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso debate. E aí, piloto, polêmica comendo solta, né? A garota, até onde consta aqui na matéria do Notícias da TV, ela usou a mesma técnica usada pela vilã da novela para matar a mãe. Qual a sua avaliação a respeito disso aí, Pinudo?
Bom, senhor, primeiramente, o que acontece, eles, os autores, né, o pessoal da dramaturgia, eles usam o argumento de que já foram questionados episódios, né, outros, não só novela, com outras situações, o pessoal, a população sempre falou, por que dar ênfase nessas coisas? Não, a gente só reproduz o que acontece na sociedade, é isso que eles usam, eles sempre falam isso, né? Inclusive, essa fala desse diretor dizendo que a ficção não tem nada a ver com a realidade é uma grande mentira, porque todos os diretores de filmes, de dramaturgia, né, eles usam o que eles chamam de laboratório. É uma amostra da realidade. Eles fazem tipo um treinamento, né? Se ele vai fazer um bandido, um traficante, aí ele faz um laboratório numa comunidade, ele vê como é que é o trejeito do cara, ele vê como é que são as expressões, a forma que um traficante anda, o que o traficante usa, se é uma questão de saúde, ele vai no hospital, vê todo o discurso do médico. Então existe o que eles chamam de laboratório. Então essa coisa de que a ficção não tem nada a ver com a realidade é uma grande mentira. Inclusive a própria Globo tem o caso, que foi o caso que deu repercussão no mundo inteiro, né, aquele assassinato do menino que assassinou lá a filha daquela diretora de novela, né? Esfaqueou lá com tesoura e que negócio todo. E eles eram amantes, né? Na ficção, e depois levaram para a realidade. Existem vários casos aí, né? O Brad Pitt e aquela atriz também que fez o casal. Aquele casal, eu esqueci agora o nome do filme também. Mas eles contracenaram na vida real, né? Smith, né? Casal Smith. Senhor e Senhora Smith. Pô, vocês estão... Senhor e Senhora Smith. Senhor e Senhora Smith. Lembrar. Eles eram... existem vários filmes assim. Uhum. Agora mesmo, eles contracenavam na novela e morreram lá no Rio Chico, lá, a menina atriz da Globo também. Negócio esquisito aquela morte lá. Também. Então existem vários casos da ficção vir para a realidade e a realidade para a ficção. Então eles sabem disso, que isso acontece. Agora o que eu acho interessante, né, é que eles não retratam as coisas positivas que acontecem na sociedade. Existem muitas coisas, ajuda solidária, coisas interessantes, e que eles passam um mínimo, colocam sempre as tragédias, né, como essa. Uhum. E agora, lembrando, eu não me lembro na vida real, já que eles dizem, né, que a ficção só retrata o que acontece na realidade, eu não me lembro de meses ou semanas atrás aí ter acontecido um crime como esse, né? Nós vemos agora depois de aparecer na televisão. Então, se o cara está preocupado com a educação, está preocupado com a formação, está preocupado com a cooperação do cidadão, né, da cultura, do lado social, então que eles peneirem, que eles evitem colocar procedimentos ou situações que venham trazer caos para a sociedade. Uma aplicação de injeção com ar, isso é autoconhecimento, isso é uma pura técnica. Então é algo que não é corriqueiro, como um tiro de arma de fogo, como uma facada, como um canivete ou qualquer asfixia, como também diz na outra matéria, estrangulamento, por aí. Agora, injeção de ar é uma coisa muito singular. Eu não me lembro de ter... Sei que isso acontece, sei que leva ao óbito, mas eu não me lembro de ter um relato na história, na sociedade, ou vários casos, para eles reportarem isso numa novela. Uma aplicação de ar é uma coisa muito simples, que isso se alastrar, isso pode ser pior do que a gente possa imaginar, é tão letal quanto ingerir qualquer tipo de substância tóxica. Então o ar ou água, ela é tão letal no ser humano como qualquer outro. Só que o ar não precisa de nada. O cara puxa a seringa e aplica, né? E então é uma coisa que ele, como diretor, como os diretores de televisão, de dramaturgia, de formulador de opinião, né, com essa preocupação cultural, eles deveriam ter uma preocupação de expor numa dramaturgia algo tão fácil de se fazer e tão letal ao ser humano. Mas não há essa preocupação. Qual é o objetivo deles? O que eles querem é trazer dano. Dano à família, dano ao cidadão, dano à população, dano ao ser humano. Então, para mim, com certeza, posicionamentos e um relato desse, uma novela, como uma aplicação de ar numa veia,
é algo tão nocivo quanto qualquer outra coisa que a gente, qualquer outra anomalia que a gente tem visto na sociedade. Fala aí, Matheus. Algo muito, e a gente vê assim, literalmente que é algo muito específico para mostrar, né, esse tipo de crime, porque a gente assiste filme, a gente assiste diversas coisas e às vezes você vê que algo aconteceu, mas não fica algo totalmente direcionado para aquilo. Você vê que matou, mas você não sabe como, de fato. E a gente não tem como a gente ser hipócrita de dizer que as novelas, tudo isso, influencia a sociedade, né? Eles tentam empurrar goela abaixo aquilo que é de interesse deles e assim, é algo assustador e na minha concepção criminoso uma emissora colocar algo assim para que a sociedade veja. E a cada dia, principalmente a Globo, ela tem tentado colocar diversos tipos de coisa que vem destruindo a sociedade, não só a nível de valores e princípios, mas também nessa questão física, como um assassinato desse teor. E como o pastor Ricardo Pinudo acabou de colocar, eu também nunca vi um relato ou uma matéria sobre isso durante todo esse tempo. Nunca vi isso em nenhuma novela. Nenhuma novela. Não, na realidade até tem isso, mas a gente não tem histórico de ter acontecido tantas vezes a ponto deles colocarem. Sim, mas acho que a gente nunca viu isso de forma tão explícita, né, assim, em alguma novela, em alguma coisa. Eu, pelo menos, eu acho que eu nunca vi. Então, assim, é muito complicado e até puxando pro lado da matéria, eu acho, sim, que as novelas, que esses programas, eles têm, sim, um poder de influência, né, na nossa sociedade, em quem assiste, porque você não sabe como é a estrutura psicológica da pessoa que está do outro lado assistindo aquilo. Às vezes ela está esperando uma forma para fazer algo que ela já deseja e isso estimula. Assim como a gente vê quando eles colocam esses movimentos de minoria, como o próprio beijo homossexual agora entre adolescentes, que eles colocaram na Malhação. Quer dizer, um programa de 5 horas da tarde, você vê 2 adolescentes homens se beijando e tal. São coisas que eles puxam para mostrar que estão com a minoria e que vai influenciar para que assim, você não precisa ter vergonha de fazer. Vai lá e faz porque é tudo normal, é tudo natural. E é assim que a sociedade tem se tornado de uma maneira geral. Seja nessas situações desses valores que estão se invertendo, e nessas situações como desse assassinato. Então, assim, é muito complicado e isso mostra, como a gente mesmo viu aí nessa outra matéria, que a gente não sabe se a mídia está tentando encobrir, até pelo fato mesmo de não estimular mais que outras pessoas façam, ou se simplesmente estão tentando encobrir pelo fato de não... Mateuzinho, deixa eu te explicar. É que a outra matéria, a gente não viu ela até o final. Tinha nela, e também saiu no G1, eu fui procurar depois. O que acontece? Eles estão explicando como é que foi. O assassinato foi planejado, a filha pesquisou as maneiras para matar a mãe na internet sem deixar rastros, e o namorado dela contou que o casal primeiro tentou sedar a mãe com formol, depois tentaram asfixiá-la com um saco plástico e em seguida, depois de ter asfixiada, que a gente não foi até essa parte lá naquela outra matéria, né? A filha aplicou uma injeção de ar no pulso então, e que poucos minutos depois a mulher parou de respirar. Então teve mesmo o complemento. Teve o complemento. Teve a injeção de ar. Só porque a gente não vê a outra matéria até o final. Na outra matéria e esse episódio também da novela foi ao ar quando? Foi antes mesmo do... Porque às vezes o crime vem... Foi antes da menina fazer o crime. Então, tá escrito lá. É muita coincidência, né, isso acontecer. Eu acredito que eles não... A matéria que nós ouvimos, talvez a perícia, né, a polícia... tenta omitir isso aí, talvez seja pelo mesmo motivo da questão do suicídio, né? Para evitar de que o consciente coletivo, de que a população seja impactada e influenciada, né? Na verdade, a gente sabe que o suicídio ele tem informação, é tratado, mas há um código de ética, né? Para que isso não seja alardeado, porque isso vem influenciar, principalmente a pessoa que está no alto índice de depressão, vem a tentar o suicídio. Outras pessoas até tentam, mas graças a Deus, né, não consegue o êxito, porque usa às vezes até
graças a Deus, volto a repetir, a medicação ou a droga de forma baixa, né? Então, ou de forma errada para o sentido de querer cometer o suicídio. Às vezes não consegue e a pessoa tem condição de ser salva, né? Toma medicação, é feita rapidamente lavagem estomacal, por aí fora, mas uma aplicação dessa, entendeu? Às vezes as pessoas que tentam suicídio têm dificuldade de conseguir uma medicação, uma medicação, uma droga, porque tem que comprar, tem que ir em tal lugar, não vai ser vendido porque não tem receita médica e por aí fora. Então há um complicador. Agora você pegar uma injeção, uma seringa e puxar ar, entende? Então é uma insanidade, é uma irresponsabilidade abissal de um diretor, um cara que estuda, que está envolvido com a cultura, passar uma informação dessa, mesmo dizendo, ou poderia dizer, não, só tratamos a realidade do que acontece. Não tem realidade, não tem fato registrado, registro na sociedade de vários casos como esse. Não tem. Então, um diretor, botar um episódio desse numa novela, é um alto índice de responsabilidade que um cara desse faz. Isso aí, ao meu ver, Orsino, ao meu ver, eu acredito que agora, a partir disso aí, isso cabe até uma investigação nesse sujeito, vale até uma ação judicial que alguém que se sinta prejudicado, porque, meu irmão, uma informação dessa numa novela... que o Ministério Público tem que entrar nisso aí. Com certeza, cara, com certeza, tem que travar esses caras. O Ministério Público tem que entrar nisso aí. É absurdo, a gente, isso Daqui a pouco o cara vai ensinar como é que taca fogo numa pega aqui e tal, botar... são informações precisas e técnicas, como que se faz, eu vejo uma novela, o cara vai lá no burrinho do freio, né? Corta lá o óleo faz a sangria lá, aí o cara vai e despenca na ladeira. Já tem várias novelas, né? O cara vem descendo uma ladeira, falta o freio, ele morre. Cara, isso aí o Ministério Público tinha que entrar nisso. Uma novela não pode entrar e dar uma informação dessa, ensinando a pessoa a fazer assim, absurdo, um assassinato. Vamos lá. Por exemplo, se a menina estava tramando a morte da mãe com o namorado e não queria deixar rastro, a ideia da novela foi perfeita. Exatamente. Né? Ou seja, se o cara não coloca o circuito interno, tinha passado não ia batido. saber. Tinha passado batido. Exatamente. Batido. Infelizmente isso acontece. E é isso que a Globo tem feito a cada dia, assim. É necessário que haja uma trava. É necessário que coisas sejam feitas, porque foi aquilo que o senhor colocou aqui alguns minutos atrás. Por que não trata as coisas boas da sociedade ou mostra de forma superficial coisas que acontecem com alguma forma delas serem, como é que se diz, impedidas? Não, você vê, nós somos o maior país cristão, né, ou dos maiores, né, talvez perdendo para os Estados Unidos, mas assim, em termos proporcionais, nós somos talvez o maior, um dos maiores. Aí, é a realidade. É a realidade. E você não vê a Globo montando uma novela para ensinar doutrina cristã. Você não vê. Né? Pode ser o paganismo, mas você não vê o protestantismo, por exemplo, que já está embicando aí. A gente sabe que numericamente significa nada, eu não estou feliz por isso. Acho que isso talvez pode ser até ruim para nós. Mas vamos lá, numericamente, friamente, é uma população que já está batendo, já quase chegando à maioria. E você não vê uma novela querendo ensinar doutrina protestante. Mas você vê espírita, você vê hindu, você vê várias outras religiões ensinando. Novelas espíritas ensinando pedagogicamente a doutrina espírita. Teve várias novelas. Você vê várias. Você vê de outras religiões. Você vê ensinando... A própria Malhação anterior aí. Não, Malhação, então, agora tem um vídeo agora que ela tá bombardeando o Bolsonaro, botando o Bolsonaro como comparando a Hitler por afora. Eu recebi esse vídeo agora. Caramba. Não sei se foi ontem, mas eles estão questão do fascismo, comparando o fascismo com Hitler e por aí fora, colocando o Bolsonaro exatamente nessa mesma linha. Então você vê, isso a gente já sabe. Agora, trazer de forma estratégica, né, de forma técnica, de forma minuciosa, como já foi feito, eu acho isso um crime e o Ministério Público deveria entrar nessa e frear essa questão, né, para que possa ter pelo menos um pudor, possa ter uma ética em querer passar ensinando como matar uma pessoa, ensinando estrategicamente como cometer um assassinato.
Entendeu? É complicado, né? Agora, se eu só aproveitar um negócio aqui, emendar uma quinta aqui, você tá falando sobre Globo, né? É o que eu já falei várias vezes. Temos que aniquilar a Globo, tirar a Globo. Isso, pra mim, é uma ignorância. Porque existem coisas, pra mim, eu parto do princípio, como Jesus me ensinou, estamos no mundo, não somos do mundo. Né? Nós temos que influenciar sem ser contaminado. Sim. Então, a gente radicalizar, eu acho uma discrepância e um absurdo. Nós temos que viver como comemos peixe. A carne do peixe é maravilhosa, porém tem espinha. Alguns, não só a espinha central, alguns tem outras espinhas que você, mesmo tirando a espinha central, você tem que tomar cuidado de ter outras espinhas. Então eu vou deixar de comer peixe porque é cheio de espinha? Não vou. É a mesma coisa. Existe a Globo, é uma baita de uma empresa, várias matérias são interessantes. Existe, eu não vejo muito, mas Globo Esporte, o Jornal Nacional, Fantástico. Algumas coisas, alguns programas lá na sexta-feira à noite, algumas matérias que passam. O repórter lá do Caco Barcelos, eu acho interessante. Embora exista lá, exista as tendências, existe, aí são as espinhas que a gente tem que ver. Agora, aí a gente vai pegar a Record e vai comer. Não, engole tudo a Record porque não tem espinha. A Record agora tá não vindo, é bem assim e aí eu denuncio. Não é bem assim, seguinte, não. E aí eu denuncio, eu declaro, não sei qual é a palavra que você entende. A Record agora tá vindo pra uma praia agora. Eu não sei qual é da Record, eu não sei qual é do Macedão lá. Entendeu? Agora tá vindo algo que é abominável, que a gente sempre criticou, que é a questão do pânico através do filme de terror. O filme de terror, ele tem uma função de trazer o tenebro, principalmente os filmes, meu malvado favorito, não sei o que, é o mal com cara de bombom. Isso para as crianças é terrível, porque você pega a imagem do tenebroso e já acostumando, introjetando na mente dessas crianças e adolescentes a imagem do mal como sendo possível, ok? E aí você vem e apresenta. Então, um filme de terror, ele traz isso, o pânico, ele traz principalmente, não só o pânico, como o terror, como uma ação maligna. E aí você vê agora a Record fazendo uma campanha agora, lá no negócio que ele tem aí, Netplay, né? Um lance aí que a Record está fazendo, que é uma TV subinterna, né? É uma coisa... Globoplay, né? Acho que é Globoplay. Não, Record. Da Record. Da Record. Acho que é entre os R7, não, da Record, eu não sei o que é Play. Aí você vai entrar e você vai ter... Aí eles estão lançando uma série de terror. Entendeu? Então, a gente sabe que eles botam terror pro cara ficar com medo, depois ele vem e fala que eu tô te ouvindo, né? Que é uma estratégia da Record mesmo, TV aberta. Ele joga o pânico, joga o terror, o cara fica... Aí vem... bota pra ouvir, né? Isso aí é uma estratégia da Record, é uma estratégia que eles fazem, né? Cadê a mas é uma estratégia, vê como é que vocês estão ligados? Depois fala que é teoria peruviana, tem que estar ligado, se a galera não fica ligado, ele toca o terror 3 horas da manhã, né? Toca o terror 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, depois fala que eu estou te ouvindo. Entendeu? Logo depois já vem um cara entrando e falando. Né? Aquela matéria que Meu amigo, minha amiga. Já é pra te libertar do susto. Já te dando pra você ver. Isso aí é um terror que o cara quer ir pro céu com medo do inferno. Que pra gente não vale. Não vale, não. Não é isso que a Bíblia fala. Entende? Não é por aí, não. Não é por aí. Então é isso aí. Ô, Bárbara, como é que estão as participações? O que os ouvintes estão dizendo a respeito do assunto? Cara, a gente tem algumas participações aqui já, né? Eu começo lá pelo Facebook. A Cláudia Gomes diz o seguinte: sim, com certeza. Hoje, gente, só para recapitular aqui, a gente está perguntando para o ouvinte se ele acha que o conteúdo das novelas acaba influenciando na vida das pessoas. A Cláudia diz sim, com certeza. Vemos isso muito claro quando o assunto é moda. Triste é saber que muitas crianças e adolescentes que estão tendo seu caráter formado assistem esses tipos de incentivo. A Andréa Barbosa diz sim, mas só inspira dentro do mau caráter que já existe em algumas pessoas. A André Rocha diz o seguinte: sim, porque as pessoas precisam escolher as programações que irão assistir. Em algumas situações, existe influência das informações captadas e, por vezes, praticada por quem perde tempo assistindo o que não deve. A Luciane Bernardino diz com certeza. A Joyce Maria diz sim. O José Nunes diz com certeza tem influência. Na live o Abérico Souza também diz que sim.
No WhatsApp, a Edione Silveira, lá da Cidade de Deus, diz o seguinte: acho que as novelas têm influência sim. O Alexandre também acha que sim. A Flávia Marinho diz sim, claro que influencia. Por isso que essas novelas deviam ser avaliadas para não deixar essas cenas que influenciam o mal serem publicadas. Por trás disso, há a intenção do maligno, usando as pessoas para o mal e destruição das famílias. A Rogéria Fonseca diz o seguinte: na minha opinião, eu acho que sim. Hoje em dia a Globo não passa uma novela que presta. A Rosinéria do Rio das Pedras diz sim, pois do mesmo jeito que os desenhos deixam as crianças agressivas também, pode influenciar adultos a cometerem crimes. A Cláudia do Gardênia também diz que sim. Uma outra ouvinte que eu perguntei ela o nome, ela ainda não me passou o nome dela, mas ela mandou opinião. Ela diz: creio que influencia. Infelizmente ainda tem muita gente com cabeça fraca. O Fábio Campos diz sim. Nosso cérebro é uma caixa de armazenamento. Tudo que vemos, ouvimos, fica registrado, seja coisa boa ou coisa ruim. A André Martins da Cidade de Deus diz: nossa, eu não sabia desse acontecimento, que horror. Com certeza a minha resposta é sim. Infelizmente, as pessoas estão muito sem amor ao próximo. Deus, que triste saber disso. A gente tem um áudio aí do Wellington de Lima Fernandes e tá chegando mais participação. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Wellington de Lima Fernandes. Tá? Eu queria falar sobre o debate que a novela ela pode até influenciar sim, até certo ponto, mas muitas das vezes ela só ativa aquilo que tem dentro do ser humano. E aquilo que tem dentro da gente só é protegido através das nossas relações, das nossas relações humanas. O que ficou para trás hoje. Os relacionamentos hoje estão muito vazios, principalmente na família. Há uma coisa chamada laços afetivos, e esses laços afetivos, eles não estão sendo cultivados. Hoje vivemos numa sociedade materialista. Então, quando a família tem uma relação só comercial, saiu a humanidade. Então, essa menina, ela pode ter olhado a mãe dela como uma concorrente do bem material dela. Ou seja, ela queria aquele bem e a mãe só era uma concorrente. Aí ela usa desses artifícios. Porque estamos numa sociedade sem princípios, sem valores, né? As pessoas estão muito vazias nas suas relações. E eu entendo que isso é ativado dentro da gente. Então, quando você, eu, não cultivamos isso dentro da família, esse laço de afeto, no mundo que a gente não vai conseguir cultivar. Bom, boa tarde para todos. Obrigado. Bom, só falando sobre essa questão do último áudio aí, do irmão aí, exatamente por isso que nós falamos que há um entendimento entre um código de ética, né, de não propagar a questão do suicídio, porque vai realmente influenciar e vai no desencadeamento, né, vai colocar lá na mente das pessoas que já estão suscetíveis a esse tipo de tendência ainda mais, porque a mídia ela tem esse poder, ela passa uma falsa visão de que a coisa é macro, né? A coisa é muito grande. É a mesma coisa a questão do movimento LGBT. LGBT. Tem tanta letra. Tanta letra. Toda hora muda, é uma né? sopa de letrinhas esse negócio. Né? Vai aumentando. Não, vai vir mais letra ainda. Já LGBTI, tem o I já? Aí já tem o I, não dá pra mim não tem como comparar. O Azeitona entende bem desse assunto. Entende muito bem. É porque é jornalista, trabalha já tem o I, né? Então, aí você olha, parece que tem muita gente, você vai ver, são 2% da população. Entende? Então, assim como o futebol, por exemplo, cara, acha que todo jogador de futebol ganha dinheiro, são 2% também, que é chamado alto rendimento. 90% dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo. Mas a ideia é que, por quê? O que está na mídia são os 2%, chamado alto rendimento. Então, a ideia que a gente vê quando a gente olha assim, não sei o que, parece que todos os políticos são canalhas, são bandidos. Por quê? Porque, infelizmente, a gente só propaga os caras que estão lá. Agora eu fiquei sabendo, o Miro perdeu. O Miro quase falou, o Miro tá na política ainda, mas porque o cara não se envolve. E outros são legais, não aparecem. O Joaquim Barbosa saiu,
lá, mas o que saiu? Porque possivelmente foi acusado. Então, os bons políticos, as pessoas, a gente não divulga. O que dá ibope são as coisas negativas. Cristiano Ronaldo tá aí tanto tempo, agora que vai ser preso, não sei o quê, porque a menina disse que ele que estuprou. Aí aquela história, deixa eu abrir uma janelinha aqui, tá? Aí o que acontece? Aquela historinha que a gente fala do estupro coletivo, né? Estupro coletivo lá que acontece aqui. Aí a menina vai pra festinha com ele, fica de rala e rola com ele na festa, aí depois ela vai embora, aí topa ir pro apartamento dele, sobe pro apartamento dele, aí não tem roupa, entra no banheiro pra trocar de roupa com o apartamento dele, aí depois assim, não dá ruim e fala que foi estuprada. Entende? Então, mas é o que vai pra mídia. Mas o cara tá há tantos anos, é o que acontece. Infelizmente, ele pode até ter cometido, mas a gente só divulga o mal. E ele sempre foi um cara que teve uma imagem muito, muito boa nesse aspecto. Ele é o jogador que mais contribui. São 30%, 40% do soldo dele é pra ação social. É o jogador que mais contribui no mundo inteiro. Não faz tatuagem pra doar sangue, né? Ele tem essa... Aí vamos supor que ele, de forma por osmose, né, queira lá tomar posse do seu membro genitário inadequadamente com a menina, né? Errou. Mas a gente só divulga o mal dele agora. Entendeu? E o que pode acontecer na carreira dele, e agora ele deve perder os patrocínios por causa desse mal. E assim acontece com pastores, com cantores, com todo mundo. Então, se você, meu irmão, o povo é apaixonado por você. Se você der um desviozinho como ser humano que é, como o irmãozinho falou aí, já era. Fica marcado o mal sobre ele. Não os 10 anos. Assim é teu amigo também. Não é só a sua amiga, o seu amigo. Tem gente que acaba amizade de 20 anos. 20 anos sendo fiel, parceiro, legal. Aí o cara vacila, pisando a bola contigo, você acaba. Pra mim acabou. Pra mim você morreu. E os 20 anos de parceria? Né? Então a gente é assim. Então o mal, ele vem propaga. E a novela quer vir trazer exatamente isso. Então a gente poderia contribuir de uma forma melhor? Poderíamos contribuir. Um grande veículo de comunicação? Poderia. Mas não, traz o que é influenciador pro mal. E aí, infelizmente, acontece isso. E pode acontecer ainda mais. Com certeza. É verdade. E aí, Braba? E aí que a gente tem mais participações. Lá na live, o Alberto Ferreira... O Peludo vai ter que tirar o time de campo daqui a pouco, hein? Vai segurar? Opa, que é isso? Vai? Aí. Então vamos lá. A gente está perguntando pro ouvinte hoje se ele acha que o conteúdo das novelas influencia na vida das pessoas. Sim ou não? Lá na live, o Alberto Ferreira diz sim, mais do que nunca. Acabei de ver na Fátima Bernardes. O Júlio César Galvão diz: eu acho que as novelas influenciam as pessoas. Um dos objetivos das mesmas é construir um determinado tipo de ideológico em seu público. A gente também teve mais participação pelo WhatsApp. O Israel diz sim, com toda certeza. O Júlio César diz: eu acho que as novelas influenciam as pessoas. Um dos objetivos das mesmas é construir um determinado tipo ideológico em seu público. A Maria de Fátima diz que sim. O Marlon Cruz diz: a Globo em si já é um mal. Esses lixos de novela, para que servem a não ser para influenciar o mal pregado por ela? A gente teve mais 3 participações de áudio do Wallace Monteiro, do Cristiano Neyman e do Adeilson. Boa tarde, pessoal da Rádio Betel. Me fala aqui é o Wallace Monteiro. Amigos, eu vou ser sincero. Influenciam sim. A minha opinião é que influencia e que muda o comportamento. Haja vista uma marca qualquer que quer ter uma boa venda, ela vai lá e coloca seu produto na novela. E vende, todo mundo quer ter aquela mesma marca. Ora, se influencia na hora de comprar, faz as pessoas gastarem, não vai influenciar na atitude de alguém que quer fazer alguma coisa? Essa é a minha opinião, influencia sim. Boa tarde a todos vocês. Graças e paz, queridos, eu sou Cristiano Neyman, ligadinho de Terras Capixabas da Betel. E, amados, eu vejo que a televisão ela exerce uma grande influência, sim, na sociedade, né? Apesar que hoje em dia nem tanto, né? Isso a gente vê pelo resultado das eleições esse ano. O candidato que teve menos tempo de TV aí acabou vencendo, né? Entre aspas, aí, o primeiro turno das eleições e provavelmente vai ser o próximo presidente do Brasil. Glória a Deus.
E assim, a televisão, né, ela perdeu por agora, mas por muito tempo ela foi, não por ser preferência, mas porque o pessoal não tinha opção, né? Pô, quem é pobre não tem dinheiro nem para comprar um sorvete, nem para poder sair com a família, o único tempo que tinha era na frente da televisão, né? Chegava lá, é barato, só paga energia, né? E isso quando paga energia. E, enfim, algo que era para ser só uma fonte de entretenimento acabou virando uma fonte de cultura, né? Se o cara fica a maior parte do tempo lá na frente da televisão, acaba aprendendo que tá lá, né? Se tá lá é verdade. E acaba reproduzindo sem saber, né? Intrinsecamente ali. E, enfim, está acabando, né? E em nome de Jesus que a gente voltamos a ter cultos aí todos os dias, em todas as igrejas, igual como era antigamente, para o povo se ocupar mais a cabeça com outras coisas. Enfim, um abraço. Boa tarde a todos os debatedores, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Betel, quem fala é o Adeilson. Eu acredito, entendeu, que uma emissora de TV não deveria passar esses tipos de informações e técnicas, né, do que esse fato que aconteceu. Mas eu acredito, entendeu, que quando a pessoa em si ela é ruim, ela é mal, entendeu, ela vai procurar todos os tipos de informações para poder, entendeu, estar fazendo mal. No caso dessa filha que matou a mãe, entendeu, com a seringa com ar, eu acredito, entendeu, que foi pouca influência, entendeu? A televisão teve pouca influência na vida dela, até porque ela buscou na internet, entendeu? Então ela já estava determinada a fazer aquilo, entendeu? Então eu acredito que teve pouca influência a TV, entendeu? Até pela índole da filha, né, que era uma índole assassina. Bom, antes de tudo, Cristiano Neyman, seu trabalho de campo aí no Espírito Santo em relação à informação que você nos deu da eleição do Magno Malta deu errado, hein? Vocês lembram? Uhum. Porque veio um pastor aqui... Eu tava nesse debate. Você tava nesse debate? Mas o Magno desacelerou, sabia? Ele desacelerou lá. Não, olha só. Olha só. Porque ele vai escuta só. Não. Deixa eu só recapitular a história aqui. Pra você pegar o gancho do que aconteceu no dia. Teve um pastor do Espírito Santo aqui. Solta a bomba aí que... teve um pastor do Espírito Santo aqui, que eu não me lembro agora o nome dele. Wanderson, né? Que ele falou que o Magno Malta estava com uma dificuldade muito grande entre os pastores lá, por conta da confusão que foi o lance da separação dele, casamento e tal. Aí o Cristiano, eu perguntei o Cristiano no ar, o Cristiano falou que isso era coisa de igreja pentecostal, que não era nada disso, que o Magno Malta estava bem na foto e que o Magno Malta estava com a reeleição certa. E não aconteceu, né? Não mesmo. Seu trabalho de campo aí tá bichado, hein, Cristiano? Não, assim, não acontece. Política. Tá tipo Datafolha. Tá tipo Datafolha. É igual pra vir pro campo que eu gosto. Que é a pseudo conspiração, né? A teoria da conspiração. É pseudo, não é ainda. Mas o que acontece é o seguinte: segura que eu vou soltar uma bomba aí que vai até 1h30 rolando aí. Então o que acontece? A política, os caras, eu não acredito no Ibope, acho que ninguém mais acredita, né? Agora então foi a última pasada de cal no Ibope, foi essas eleições, não foi só não, aqui, aí olha só que doideira, cara, que esses institutos de pesquisa estão fazendo. Ontem o Datafolha fez uma pesquisa que derrubou ainda mais eles, dizendo que as pessoas decidiram votar para presidente, a maioria das pessoas decidiram da hora. Com um mês de antecedência. Mas como? Se ele não estava captando então? E o troço mudou ainda, e deram a informação que tinha mudado de sábado para domingo. Não foi, porque ontem eles divulgaram uma pesquisa dizendo que a maioria da população decidiu com mais de um mês de antecedência. Mas não se contradisseram. O que acontece é o seguinte, em eleição acontece muito a mudança mesmo nas últimas 24 horas, onde dá aquele silêncio, né? Vai até quinta-feira, principalmente depois do debate, aquela falação, aquele negócio todo, e há muitas mudanças. O que acontece é que a boca de urna, ela existe, ela é real, e existe aquela coisa do amigo. Não sei se aconteceu contigo, acontece comigo todo ano.
Quando chega na sexta, no sábado, as pessoas, poxa, vem cá, vota num amigo meu, não sei o que, em cima da hora. Sim. Sem contar na rua que o cara recebe. Então, na hora de você votar, acontecem muitas influências. Mas para presidente não, Piloto. Isso pode... Não, eu sei. Para presidente não. Não, mas para presidente... Porque a campanha para presidente, ela foi muito antecipada. Não, o Bolsonaro e o Lula já estavam fazendo campanha muito antes. Muito antes. Então, escuta só até o final, né? O que acontece é o seguinte, para presidente, eu também acho difícil acontecer. É mais uma prova de que a estatística deles e as pesquisas estão furadas. Porque não tem como o cara vir e mudar para presidente em cima da hora. Acontece sim, é o que eu estava dizendo. Acontece um deputado, um estadual, agora para presidente difícil. Por exemplo, para governador, também o cara já vem mais ou menos pautado. Mas nesse âmbito que está no Rio de Janeiro, ainda estava em dúvida. E o cara o juiz lá que entrou, ele com certeza, isso devo o saldo dele no último debate que ele teve, onde o Romário foi muito mal e foi a mudança que teve lá. Então é possível acontecer. Então, assim, aí eu te digo, se tem esses ajustes, como que um instituto pode bater o martelo um mês antes de vir batendo, como aconteceu com o Ibope? Eu acho que eles usam os dados para manipular a consciência. Com certeza. Não tenho dúvida. Não tem outra explicação, não. Essas pesquisas, na verdade, tem até um áudio que nós colocamos aqui do Alexandre Garcia, que falou sobre isso. Eu achei até interessante o Alexandre Garcia falando, sendo da Globo, falar o que ele falou, porque a técnica sempre foi essa: partidos políticos, institutos de pesquisa e mídia. Para elegerem aqueles que eles querem. E criam aquela manipulação e acabam elegendo quem quer. Só que dessa vez, a sociedade deu uma carta, né, desculpa a expressão, deu uma banana para eles. Para os partidos políticos, para a mídia, para os artistas. Né? Isso foi uma reviravolta. Eu ia falar, até esqueci. Eu iniciei falando isso para dizer o seguinte: no caso do Magno, o que eu sei algumas pessoas que conhecem, trabalham até com ele, é uma pessoa muito digna, reta e tal, mas ele teve um tendão de Aquiles aí que é o que eu acabei de falar ainda há pouco, que é um problema é um problema determinante para nós evangélicos. Sim. Que é a questão conjugal. Essa mudança, essa troca aí dele no segundo tempo aí que aconteceu. Porque uma coisa é o cara separar, dar um tempo, depois vir conhecer uma pessoa, casar. Alguns pastores... o negócio é que ele se separou, ela se separou também. Aí os dois se separaram, depois se juntaram. Para um cara que levanta de forma forte a bandeira da família... Pô, irmão. Como ele é de lá, mas ele sabe que o chamado a base eleitoral dele, né? No caso, ele é Espírito Santo, mas ele milita muito em outras áreas, muita coisa em Brasília e até no Brasil inteiro, né? Porque ele estava pedofilia, ele rodava o Brasil inteiro prendendo gente, coronel. Então, ele não tem tanta base, ele não tem tanta coisa, está lá presente. E a informação que eu soube, principalmente quando a coisa começou a crescer muito, ele andando muito com o Bolsonaro. E a partir da situação que houve com o Bolsonaro, tu vê, nos filmes ele estava todos nos vídeos lá direto com o Bolsonaro. Então, ele não teve como tocar lá. E aí, política, meu irmão, na reta final, você largar o que aconteceu, por isso que é mito mesmo, o que aconteceu com o Bolsonaro, ele ficar fora do embate político, sem ir pra televisão, senador. O Bolsonaro foi a melhor coisa. Meu irmão, foi no caso dele, aquela facada, foi bom. Sim, aquela facada foi a deu melhor coisa. Deu a ele o tempo de TV que ele não teria, ele teve no mundo inteiro. Ele teve uma exposição mas que ele não tinha. Mas tem um fenômeno aí, Ossino. Porque o que aconteceu que equilibrou? Foi a população que foi pra internet. Aí na internet compensou. Agora ele mesmo não tinha como. Uma coisa é certa. O meio evangélico, e aí eu falo de cadeira. É implacável nisso. Eu falo de cadeira. O meio evangélico é implacável. Eu me separei, não me envolvi com ninguém, não me casei de novo. Eu sofro as consequências de ter, só pelo fato de ter me separado. Imagine você pegar a mulher do outro cara, igual o Magno pegou. É muito complicado. É complicado, cara. Muito complicado. Entendeu? Não, mas é muito complicado. Como é que foi isso? Pô, ele tomou a mulher do cara, pô. É só uma investida. Ele fez igual o cara lá do Negão lá que fez com
Isso foi com um amigo do Vital lá, e o cara chegou, o negão pegou a mulher do cara, aí chegou e bateu no peito do cara, meu irmão, tua mulher agora é minha. É mesmo? E ela concordou com isso. Ué. E ela concordou. Traição é traição. Aí ela concordou com o cara. O quê? Negão. Ela concordou já com o negão. tava com o negão? O cara, o negão chegou, deu uns tapas no peito do cara, falou, meu irmão, tua mulher agora é minha. Situação, isso foi depois do... Hein, você não gosta. Fala, piloto, vai, fala aí. Essa situação dele tem o quê? Tem mais de 4 anos? Não, foi da última campanha, foi da última eleição. Cara, já tem um tempo, né? Qual é o nome dela? Da Lauriette? Lauriette? Lauriette. Morizete não, Lauriette. Acho até que ela entrou como deputada federal lá. Todo mundo sabe que ela também. Ela entrou. Né? Porque até então, pelo menos tudo que você vê, inclusive na mídia, que ele foi um excelente parlamentar. Né? Que ele trabalhou muito bem enquanto político. Só que tudo isso... Não tem como nem usar isso da política. Agora, por outro lado também... Isso aí é normal entre aí eles, vai entender a cabeça de crente, né? O Bolsonaro tá na terceira esposa, nem por isso o crente tá deixando de votar nele, né? Não, mas aí foi o primeiro que ele não é evangélico. Ele não é evangélico. Não é evangélico. Isso ele fala claramente. E pra mim, esse é o ponto forte dele. Porque por muito menos, muita gente se converteu, hein? Por muito menos, muita gente se converteu e que viu o anjo e da noite pro dia. Capotou o carro, o cara virou crente. Entendeu? Então, por muito menos. Pô, o cara, a esposa dele é membro de uma igreja, o evangelho foi apresentado e tal, deu aquela bulha toda. E ele se mantém dizendo que é católico. Né? Então, esse é um dos pontos fortes pra ele. Esse é um aspecto do Bolsonaro. A outra questão dele, quantos anos ele tá com a esposa atual? Bastante. Então a coisa aconteceu lá atrás. Ela é a nossa ouvinte, né? Irmão, então. Eu acredito que deva ter mais de 10 anos, né? Pelo que eu vi e tal. E o que é interessante, o que eu vi legal, a ex-esposa dele falando da conduta dele. Que também não é algo tão fácil. Sabe de nada, inocente. Você vê até crente mesmo, depois separa, a esposa sai falando mal do cara, o esposo sai falando mal da esposa.